Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre o capítulo 12 do livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Walters, que é chamado de Ação Eficiente. O capítulo 12, ele fala que você só pode progredir se for maior do que o lugar em que se encontra. E nenhuma pessoa é maior do que o lugar em que se encontra se deixar de fazer qualquer trabalho pertencente a esse lugar. Ou seja, essa parte ela complementa o que a gente falou no último vídeo de você empreender enquanto você ainda trabalha de CLT ou algum outro trabalho que seja empregado, tá? Então, ele fala que você só pode progredir se você for maior do que o lugar em que se encontra. E aquele exemplo que eu dei da CLT e você empreender enquanto você é CLT é justamente isso. Você vai ficar trabalhando ali enquanto você ainda está empreendendo, né? Você ainda está começando um projeto. Quando esse projeto estiver grande, aí sim você vai ser maior do que o trabalho que você tá. E aí sim você sai do seu trabalho, tá? Que foi até o que aconteceu comigo, que eu dei o exemplo no último vídeo. Continuando falando aqui da eficiência, ele fala que o mundo só avança com aqueles que ocupam mais do que os seus lugares atuais. Ou seja, você precisa entregar mais valor do que o que você recebe. Isso serve também para vendas, né? Qualquer transação de vendas aí que você fizer, o cliente ele precisa ficar satisfeito, ele tem que sentir que ele ganhou mais naquele negócio e assim você vai conseguir vender mais, tá? Inclusive essa é uma das formas de enriquecimento, né? Dá até o exemplo aí da Amazon, que ela tinha aquela assinatura lá da Amazon Prime, que na época era muito barato, custava R$ 9,99, e até eu assinei aquilo ali, porque eu conseguia o stream ali por R$ 9,99, né, várias séries ali, para eu assistir, e ainda frete grátis em qualquer coisa que eu comprasse lá. E tinha outros benefícios ainda, né, ou seja, eu ganhei muito mais do que a empresa, né, que ofereceu aquele valor ali. Então foi uma forma da empresa entregar muito valor, e por isso que a Amazon é uma das maiores empresas aí do mundo. Ele continua aqui o capítulo falando que todo dia é um dia de sucesso ou um dia de fracasso, e são os dias de sucesso que lhe dão o que deseja. Se todo dia for um fracasso, você nunca conseguirá ficar rico. Mas se todo dia for um sucesso, você não poderá deixar de ficar rico. Ou seja, ele fala aqui para a gente focar no que a gente pode fazer agora, e o que a gente for fazer agora, a gente tem que ser eficiente e buscar obter sucesso no que a gente faz hoje, tá? Então, vamos supor que você tem um objetivo aí de para o seu corpo, né? Ah, quero ter um corpão aqui, um corpo muito bonito. As ações que você faz nesse dia tem que ser para te aproximar desse objetivo e tem que ser ações eficientes também, ou seja, você trabalhar menos, se esforçar menos mais, e conseguir mais resultado. Isso que é o conceito aí da eficiência. Então, um exemplo eficiente aqui que você poderia fazer nesse exemplo do objetivo do seu corpo seria você fazer um treino muito inteligente, um treino que algum personal te passa, ou você consegue na internet, ou com um professor aí da sua academia, ou um treino que você até mesmo pode pedir para o chat GPT que funciona mesmo, e aí você vai fazer alguns minutos desse treino, e esse treino já vai ser muito eficiente aí para o seu objetivo, tá? Outra coisa também seria a alimentação, né? Que também não adianta a pessoa treinar muito e não cuidar da alimentação, aí ela está sendo ineficiente, tá? Então esse é só um exemplo, né? Cada pessoa também ela tem o seu conceito, né? Do que é um sucesso para a vida dela. Ele fala aqui, né? Que se todo o dia for de sucesso, você não poderá deixar de ficar rico, né? Então, o sucesso, segundo o Lai Ribeiro, é você conseguir o que você quer. Mas para mim, o sucesso é você conseguir o que você quer, mas também às vezes você não conseguir o que você quer, mas que essa coisa te aproxime do que você quer, entendeu? Por exemplo, você está tentando conseguir um objetivo no seu dia e aí você fracassa de alguma forma. Esse fracasso faz parte também do sucesso, porque você pelo menos está fazendo algo. E esse fracasso é um erro que você ganhou uma lição e essa lição vai te aproximar muito mais do seu objetivo, tá? Isso aconteceu muito comigo quando eu trabalhava com os meus sites, né? E eu vou dar até um exemplo aqui que
Uma vez eu fui comprar um site e eu caí num golpe. E eu paguei R$ 1.500 pro cara lá. E esse cara, ele não me passou o site, me bloqueou, né? Após isso. Então foi um fracasso que eu tive naquele dia, mas hoje para mim isso é um sucesso, porque hoje eu já sei fazer compras de forma segura, né? Então eu ganhei uma experiência muito grande com aquele fracasso que eu tive naquele dia, tá? Então você não pode levar esse negócio de fracasso muito ao pé da letra. Ah, eu tô fracassando, porque também você errar faz parte, e errar você ganha muito errando, tá? O aprendizado que eu tive perdendo esse dinheiro ali, nesse golpe que eu tomei, foi um aprendizado que valeu muito, muito dinheiro para mim, né? Quantas negociações depois eu fiquei bem mais ligeiro e deixei de perder dinheiro por vários anos depois por conta de um fracasso que eu tive, né? Então esse fracasso na verdade foi um sucesso. Continuando aqui, ele fala que você não deve tentar fazer o trabalho de amanhã, hoje, nem fazer o trabalho de uma semana em um dia. Na verdade, o que conta não é o número de coisas que você faz, mas é a eficiência de cada ação separada. Cada ação é em si mesma um sucesso ou um fracasso. Toda ação é em si mesmo eficaz ou ineficiente. Toda ação ineficiente é um fracasso. Se você passar a vida fazendo ações ineficientes, toda a sua vida será um fracasso. Quanto mais coisa você fizer, pior para você, se todos os seus atos forem ineficientes. Por outro lado, todo ato eficiente é um sucesso em si mesmo, e se cada ato de sua vida for eficiente, toda a sua vida deve ser um sucesso. A causa do fracasso é fazer muitas coisas de maneira ineficiente e não fazer coisas suficientes de maneira eficiente. Então, nessa parte aqui, ele focou bastante na parte da ineficiência e da eficiência. No capítulo anterior, ele falou então que o pensamento ele é importante, mas a ação é muito mais importante. E você deve agir no agora, que eu dei até o exemplo de a pessoa agindo enquanto ela ainda trabalha de CLT. Porém, essa ação ela tem que ser eficiente, como ele falou aqui. Qual que é a melhor forma de a gente medir a eficiência de alguma coisa? Eu vou dar mais uma vez o exemplo de você trabalhar de CLT, tá? Que foi o que aconteceu comigo, que eu só percebi que era uma coisa ineficiente quando eu pensei a longo prazo, tá? Então, você pensar a longo prazo é onde você vai encontrar as ações eficientes, tá? E você não pensar a longo prazo ou até mesmo não pensar, você vai ter as ações mais ineficientes, tá? Até linkando com o vídeo que eu fiz sobre quem pensa enriquece, eu dei o exemplo ali de uma pessoa da periferia que engravida, né? Então a mulher ela não pensou no longo prazo ali na escola do filho dela, que vai ter que pagar aula de natação, aula de inglês, né? O preço das coisas. Ela simplesmente não pensou, né? Só pensou em virar o zoinho, como dizem, né? E o homem ele pensou ali com a cabeça de baixo. Então eles não pensaram ali a longo prazo. Já uma pessoa que ela pensa a longo prazo, ela vai tomar uma decisão mais eficiente e mais planejada. Então, por exemplo, para dar o exemplo ali da CLT que eu comentei. Quando eu trabalhava de CLT, eu ganhava R$ 2.600. E daí, então, eu pensei assim, quanto que vai dar esses R$ 2.600 em um ano, né? E eu vi que ia dar por volta de R$ 30.000. E eu, se eu comparar esses R$ 30.000 com um preço de um carro, por exemplo, né, o Fiat Mobi, que custa 80 mil, né, o pior carro que tem no Brasil, custa 80 mil e em um ano, ajuntando todo o meu salário, eu não conseguiria comprar esse carro. Então, em um ano trabalhando ali como CLT, estava sendo uma coisa ineficiente. Porém, eu consegui que isso se tornasse uma coisa eficiente, porque eu conseguia usar os recursos do meu trabalho e também tinha aquela estabilidade ali da CLT para eu poder criar o meu próprio negócio digital, meu negócio online e a minha empresa que eu tenho agora. Né? Porém, chegou uma hora que passou a ser ineficiente demais, que eu já tinha mais de dois anos ali e estava muito ineficiente, não conseguia ajuntar dinheiro. Então eu pensei o seguinte, eu preciso de alguma coisa que dê para eu escalar, né? E nisso eu pensei a longo prazo. Então a longo prazo eu foquei em um negócio que dava para eu escalar, né? Só que eu não comecei assim do dia para a noite, foi uma coisa que demorou ali, fiquei trabalhando e estudando por muito tempo até conseguir, né? Então, pensando assim, no longo prazo você vê que tais ações são ineficientes, né? Como eu pensei ali,
ficar um ano trabalhando, guardando todo o meu salário, que seria praticamente impossível guardar todo o meu salário, eu só teria ali por volta de 30 mil reais, que comparando com um carro, não é nada. Né? Então, se eu ficasse 10 anos como CLT, seria algo mais ineficiente ainda. Né? Imagina a minha vida inteira, seria uma vida inteira ineficiente. E já quando você pensa no longo prazo, você tem aquela noção seguinte: pô, o que eu estou fazendo aqui é eficiente ou não? Porque você vai pensar em daqui um ano fazendo isso, qual que vai ser meu resultado? Aí você já vai saber se isso está sendo eficiente ou não. Né? Por exemplo, se você tem uma empresa que está com um faturamento aí muito baixo e você fica fazendo a mesma coisa todo dia e o seu faturamento sempre permanece na mesma, muito provavelmente você está sendo muito ineficiente, porque você não está aumentando, você não está progredindo. E em anos você vai estar fazendo uma coisa que não está aumentando o seu faturamento. Então você está sendo ineficiente aí nesse caso. Tá? Então, uma forma de você medir a eficiência é você pensando no longo prazo. Tá? Como que você pode fazer isso? Você pode analisar todas as suas ações e ver ao que isso vai te levar daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3 anos. Eu fiz isso também quando eu era muito viciado em ficar vendo memes no celular, né, no WhatsApp. Eu ficava lá um tempão, eu deitava no sofá ali, principalmente na época que eu fiquei desempregado, deitava no sofá ali, ficava vendo um monte de meme, encaminhando memes para os outros, compartilhando, né? Até que eu fiz o curso do André Burick, que ele passou esse exercício para você medir a eficiência versus a eficácia. Ele falou assim, ó, anota as suas ações que você faz hoje e anota como que vai estar a sua vida daqui a 5 anos, tá? Se sua vida estiver melhor, quanto melhor, mais eficiente você está sendo. Se sua vida estiver a mesma ou estiver piorando, aí mais ineficiente você vai estar sendo, tá? Então você pode fazer esse exercício aí de anotar as suas ações hoje e para onde elas vão te levar daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3, tá? Assim você vai aprender a pensar de forma eficiente. Então, depois que eu fiz esse exercício aí, que eu identifiquei que ficar vendo memes em grupo de WhatsApp, compartilhando memes, eu anotei que isso não me daria nada em 5 anos. Então, foi uma coisa que eu até parei de fazer imediatamente ali depois que eu fiz esse exercício. Eu anotei tudo que me traria sucesso depois de 5 anos, né? Que seria cuidar da minha saúde, do meu shape, da minha alimentação, cuidar do meu intelecto, ler mais livros e principalmente também trabalhar nos meus sites, né? E eu fiquei 5 anos direto fazendo isso e eu obtive sucesso a partir desse pensamento aí de longo prazo que se tornou uma coisa eficiente. Tudo que eu via que não me levava a nada em alguns anos, eu cortei, principalmente aqueles grupos ali do WhatsApp, né? Hoje em dia eu até vejo esses memes, né? Vejo alguma coisinha ou outra, porque eu ainda gosto, mas eu vejo após eu ter feito meu trabalho, né? Após eu ter sido eficiente durante todo o meu dia, aí eu posso me dar o luxo de me divertir um pouco ali nas redes sociais. Então, se você fizer esse exercício, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa muito mais eficiente. Eu tenho um vídeo completo sobre esse exercício, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição para você ver direitinho como que aplica ele. Mas o que você tem que lembrar é disso que o Wallace de Walters falou. Quanto mais ações eficientes, mais rico você vai ficar. Quanto mais ações ineficientes, mais pobre você vai ficar. E tem pessoas que elas passam a vida toda sendo ineficientes e elas são pobres e mal sucedidas pelo resto da vida, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, com as ações que você faz hoje, porque elas vão impactar no seu futuro. Então precisa pensar, precisa planejar, por mais que canse o cérebro de você pensar e planejar, mas é algo que tem que ser feito, tá? Toda hora você tem que, pelo menos em alguns períodos, você tem que parar e analisar suas ações, se elas estão te levando para o lugar que você quer, que é o seu objetivo.